Oi, sétimo ano, tudo bom? Vamos dar início à aula 27 de Geografia. Vamos lá, sobre a região sul do Brasil, que é essa que você vê no mapa, composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é a menor região do Brasil, né? A região com menor número de estados e menor território, e a mais distante, né, do Brasil, a mais já pegada com mais ao sul do planeta, né? Então ela tem um clima mais diversificado, a gente vai entender, mas é uma região que foi composta por imigrantes, por isso que ela tem uma cultura também bem diferente da cultura do restante do Brasil. E são os estados que compõem a região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Região Sul, Paraná, a capital é Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Faz fronteira com a região Sudeste, aqui em cima, e com a região Centro-Oeste, aqui em Mato Grosso do Sul. Faz fronteira com Paraguai, Argentina, Uruguai, tá? Com esses outros países. E todos os estados do Sul, eles têm ligação com o Oceano Atlântico, né? Todos têm litoral. Vamos começar a falar, né, da importância do movimento tropeirista para a formação das cidades da região sul. O tropeirismo, ele originou muitas cidades do sul. O que era o tropeirismo? Era aqueles viajantes que iam de um lugar para o outro, os tropeiros, né? Então, o tropeirismo, esse movimento, ele originou muitas cidades do sul. Viamão, Vacaria, Lages, Curitibanos, Rio Negro, Ponta Grossa. Além disso, o tropeirismo, ele incentivou a abertura das primeiras vias de comunicação e das estradas. Ele possibilitou a formação dessas estradas, né? Ligando uma área à outra. Os principais grupos de imigrantes que vieram para o sul do Brasil foram os alemães, os italianos, os eslavos, ucrânios e os japoneses, tá? Mas assim, que citamos sempre são os alemães e os italianos, que trouxeram os italianos a cultura dos vinhedos, da plantação de uva, das massas, pizza, macarrão. Os alemães que trouxeram a cultura do couro, dos produtos feitos de couro, da criação de animais. Aqui a gente vê uma família imigrante, né? E uma das características que os imigrantes trouxeram para o sul do Brasil foi o trabalho familiar. Eles trabalhavam muito em família, eram as famílias que trabalhavam nas plantações. Então, isso foi uma das características principais que os migrantes trouxeram para o sul do Brasil, que foi o trabalho familiar. Vamos falar, né, desse grupo de imigrantes. Os italianos. Aqui, os italianos, eles se instalaram na Serra Gaúcha, plantando com os vinhedos, né, fazendo vinho. Os alemães se instalaram no Vale do Itajaí. Os eslavos se instalaram na região de Curitiba. E os japoneses se instalaram no norte do Paraná. Então, a gente vai ter uma cultura bem diversificada no sul do Brasil. E assim, os espanhóis e os portugueses, eles tinham uma cobiça muito grande, né, pelo sul do Brasil. Né? Os espanhóis e os portugueses, eles cobiçavam muito as terras do sul do Brasil, porque elas eram consideradas estratégicas, principalmente nas questões políticas, religiosas e econômicas. Então, portugueses e espanhóis cobiçaram muito essas áreas do sul do Brasil. Houve até conflitos entre eles. O processo de colonização do Sul, ele foi um pouco tardio comparado com as outras regiões, né? Por que ele foi um pouquinho tardio? Porque a partir do final do século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos, foi que a ocupação da região Sul se tornou mais intensa. Então, tudo se deve aos imigrantes, né? A chegada dos imigrantes, tanto a ocupação, a colonização da região Sul, quanto ao desenvolvimento, a cultura. Tudo foi possibilitado com a chegada dos imigrantes na região sul. Então, a gente sempre diz que a região
que assim, é colonizada por imigrantes e que tem uma cultura, uma tudo voltado, um dia a dia voltado à arquitetura, urbanismo, educação, voltado para costumes de imigrantes, é a região sul do Brasil, né? E eles tinham um sistema de plantation, né? Esse sistema de plantation, a ocupação do Sul, ela se diferenciou da ocupação do Nordeste por causa do sistema de plantations, né? Que eram grandes plantações, grandes. E ela foi ocupada por um grande número de pequenas propriedades, o Sul. O Sul tinha pequenas propriedades e nessas pequenas propriedades se formaram núcleos coloniais que se transformaram em povoados, vilas e depois em cidades. Então, assim, os plantations, eles foram se transformando, crescendo, até virar as cidades, né? Isso é muito interessante para a gente. Assim, houve muitas dificuldades de adaptação para os estrangeiros, para os imigrantes no Brasil. Não foi fácil esse período de adaptação para eles, em relação às dificuldades de língua, condição climática, dificuldades, saudade do país deles, mas eles se adaptaram bem, né? Mas apesar de todos os problemas e dificuldades de adaptação, uma que a gente vê os alemães. Então, qualquer dúvida, pessoal, a gente tira na aula. Beijo.